Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Intensivão Enem. Me chamo Alexandre Oliveira e no vídeo de hoje iremos trabalhar um pouco mais sobre genética. O vídeo em questão será trabalhado em duas partes. Essa é a primeira parte, iremos falar de genética de população, e numa segunda parte iremos falar de todas as questões de heranças, certo? Então, ficaremos agora com genética de população. No segundo vídeo, herança de dois ou mais alelos, herança de grupos sanguíneos e sexo e herança. Quando falamos de genética de população, estamos falando de um dos estudos mais grandes da biologia. A genética de população em si ela é trabalhada em um semestre inteiro do curso. Mas no Enem, ele não cobra todo esse aprendizado. Ele foca mais na parte do equilíbrio de Hart-Heimberg. O que seria esse equilíbrio de Hart-Heimberg? Para que haja esse equilíbrio, permite-se verificar uma população, se ela está evoluindo por meio da avaliação da frequência de um alelo em determinado instante. Se não há mudanças nas frequências dos alelos e do genótipo da população ao longo do tempo, diz que essa população está em equilíbrio de Hart-Heimberg, correto? Então, para que haja equilíbrio de Hart-Heimberg, essa população deve seguir alguns fatores, o que seria a população numerosa, cruzamentos aleatórios, sem efeito de migração, sem mutação e sem efeitos de seleção natural. Não precisem decorar esses termos, mas é muito importante que vocês lembrem dele, já que no Enem muitas das vezes é feito peguinhas sobre isso. E como vamos aprender esses termos? Lembra que equilíbrio de Hart-Heimberg estamos falando de genética de população. Logo, obviamente, temos que ter uma população numerosa. Se temos uma população numerosa, também teremos cruzamentos aleatórios delas, correto? Lembra que nos cruzamentos aleatórios não pode haver homogamia. Se tem homogamia, você já quebra o equilíbrio de Hart-Heimberg. Sendo assim, sem efeitos de migração, nada entra e nada sai dessa população. Sem mutação, já que estamos estudando, é fundamental que não haja mutação, já que mutação é algo que acontece por acaso, sem que haja um estudo, então não pode haver mutação. E sem efeitos de seleção natural, uma vez que dentro de uma mesma população os indivíduos apresentam variação nas suas características hereditárias, e não podemos haver essa variação. Então não é decorar, é só você entender que para você estudar uma população ideal, ela não pode haver essas desavenças, tem que ser uma população que na teoria sempre será constante, certo? Sendo assim, para estudar esses fatores, essas frequências alélicas, podemos estabelecer uma fórmula que fica bem mais fácil para a gente seguir o nosso estudo, sendo o alelo dominante e alelo recessivo. Vamos aqui colocar o alelo dominante como uma letra maiúscula e o recessivo como uma minúscula. É assim que geralmente é trabalhada na genética. Então, FAzão, que seria alelo dominante, mais o FAzinho, que é o recessivo, que dá 100% da nossa população. Como podemos ver aqui, temos 10 genótipos, 20 alelos, correto? Lembra que alelo é a letrinha separada. No caso, temos alelo azão, que dá a junção do nosso genótipo azão-azão. A mesma coisa, alelo azinho, genótipo azão-azinho, certo? Vamos colocar que o nosso alelo azão chama P e o nosso alelo azinho chama Q. O que estamos falando aqui? Que o nosso alelo dominante é o P, o nosso alelo recessivo é o Q, sendo eles igual a 1, 100% equivale a 1, certo? E assim temos já a nossa fórmula de frequência alélica. Qualquer conta que te peçam sobre frequência alélica, é só você usar P mais Q igual a 1. Vê que não precisa decorar a fórmula, é só você lembrar que se você tem um alelo dominante e um alelo recessivo, você vai ter 100% da sua população. P mais Q, para denominar o que é dominante e o que é recessivo, igual a 1. Tendo a nossa frequência alélica já estabelecida, podemos também fazer a nossa fórmula de frequência genótica. Muito simples. Se a nossa frequência alélica é P mais Q, e sabemos que o alelo é apenas um Azinho, e o genótipo é os dois, então o genótipo é ao quadrado, correto? Então, P mais Q ao quadrado igual a 1. Entre parênteses, 1 também ao quadrado, P ao quadrado, mais 2pq, mais Q ao quadrado, igual a 1. Já resolvemos essa equaçãozinha e criamos a nossa segunda fórmula, que seria a fórmula de frequência genótica. E assim já temos as fórmulas para trabalhar com todos os conceitos da genética.
porque o P ao quadrado seria genótipo homozigoto dominante, no caso, azão, já que o P é azão e o Q é azim, então já temos nosso genótipo azão. E o Q, como é azim, temos o nosso genótipo azim. Então aqui temos como trabalhar azão, azim. Todas as possibilidades alélicas possíveis. Então, temos aqui a frequência genótipica, certo? Sendo assim, já podemos fazer alguns cálculos básicos, como o dessa população que eu coloquei aí. População com azão, azinho. Lembre que populações azão, esse aqui você está falando que é uma população homozigota, correto? Só pegar uma caneta. Aí. Aqui estamos trabalhando com uma população de homozigoto. Por que homozigoto? Porque as letras são iguais. Nesse caso, homozigoto dominante, já que é azão. E aqui, caso de homozigoto excessivo, azim. No caso de azinho, temos heterozigotos. São letras diferentes, heterozigoto. Sendo assim, qual a nossa frequência alélica dessa população? Vamos fazer F de azão. O que é o F de azão? P, não é? Então, nosso P ele é igual a... Quantos azão temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 azões dividido por 20, que é o total de alelos que temos, que é igual a 0,4, ou 40% da nossa população. A mesma coisa com azinho. Azinho que é igual a Q, quantos azinhos nós temos? 12. 12 dividido por 20, 0,6, ou 60% da nossa população. Então já sabemos aqui toda a nossa frequência alélica, certo? Também podemos fazer nossa frequência genótipica, fazendo com aqueles dados ao quadrado, certo? Um exemplo que iremos trabalhar agora. Imagine uma população em que 81% desses indivíduos, 81%, são homozigotos dominantes, certo? Então, o que eu acabei de falar? Que 81% é homozigoto dominante. Se ele é homozigoto, tem letras iguais. Se tem letras iguais e é dominante, é azão. Se estamos aqui calculando frequência alélica, temos que desmembrar isso aqui, né? Isso aqui está em genotipo. Temos que saber apenas um azinho. Quantos por cento, qual que é a nossa frequência de um azinho? Sendo assim, qual que é a nossa fórmula de P? Sabemos que o genótipo é P ao quadrado. Então, o que temos aqui é o P ao quadrado. Para tirar do quadrado e saber o nosso alelo, colocamos na raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 81, 0,9. Então, nossos alelos correspondem a 90%. 90% dos alelos são azão, certo? Sendo assim, podemos usar a fórmula do Qzinho para descobrir quantos por cento são azinho. Se 90% é azão, então 1 menos P, o que é o P? 0,9, correto? Então 1 menos 0,9, 0,1 é azinho, certo? Até aqui, sem problemas. Agora vamos descobrir quantos por cento é azinho. Sabemos a nossa população de nosso alelo azão, sabemos nosso alelo azinho. Qual a nossa população de azinho? Lembra? 2PQ. O P corresponde ao azão, Q corresponde ao azinho. 2 vezes 0,9 vezes 0,1, temos 0,18. Nossa população de azinho, 0,18. Então, 81 do genótipo azão, mais 18 do nosso genótipo azinho, mais 1% do nosso genótipo azinho, temos 100%, certo? Beleza? Sempre trabalhando com azinho ou com outros termos. Pode ser Vzão, Vzinho, Bzão, Bzinho, a mesma ideia. Assim, fechamos esse conteúdo de genética. Esse foi um exemplo bem básico de como trabalhar com genética de população. Vai ser disponível também um material com outras questões de genética de população. Qualquer dúvida, podemos marcar um encontro tanto no WhatsApp quanto no Discord para tirar suas dúvidas, certinho?
Até o próximo vídeo de heranças e bons estudos!